Eu sei que tu já viu vários assuntos do Gugu por aí, que tu já viu vários vídeos, talvez tu nem clicou neles, mas se tu por acaso, por milagre, chegou nesse vídeo, espera aí que eu quero ver se a gente vai estar em sintonia com o que eu vou dizer, e se tu discordar, comenta aqui qualquer coisa que tu acha que eu tô exagerando ou que eu não tô entendendo. Eu já vi muita coisa sobre o Gugu nos últimos semanas, na realidade, porque eu nunca me interessei sobre a vida dele, com todo respeito ao Gugu, mas a única coisa que eu via sobre o Gugu eram os programas que ele tinha, e antes de ele morrer tava na Record e no SBT. Eu nunca fui interessado na vida pessoal dele, nunca parei pra pensar, porque quando eu era menor eu tava preocupado com outras coisas. Então, a minha vida agora que apareceu o Gugu depois da morte dele e todas essas polêmicas referente à mãe dos filhos dele, a justiça, o cara lá querendo união estável com ele, agora o filho de quase 50 anos de idade dizendo que é filho do cara. Ah, meu Deus do céu, né? O Gugu teve o filho com 10 anos de idade. Então, eu queria entender que o Gugu, ele teve. Eu tô vendo duas linhas de pensamento no presente momento. Ele teve uma vida caótica, ou as pessoas que rodeiam ele que estão dando a entender que ele era uma pessoa com uma vida caótica, mas, sabe, tipo, ou ele tinha uma vida caótica e isso tá repercutindo no pós-morte dele, mas só pelo fato dele ser um cara que tava no armário não significa que ele era uma pessoa caótica. Ou as pessoas aqui fora enxergam ele ter estado no armário, ele ter tido relacionamentos com outros homens, ou ele ter ido em festas e ter feito putaria, eles acham que isso é uma vida caótica. Porque tem muito hétero que faz festa de putaria, tem muita gente que é gay e hétero que faz festa de putaria. Porque é o que o produtor falou lá. Eu vi alguma coisa numa reportagem dizendo que um produtor que trabalhou com ele nos anos 90 ou início dos anos 2000 dizendo que o Gugu participava de festas de orgia, putaria com dançarina, não sei se tu já viu isso, que ele ia lá com dançarina e garotos de programa e com subcelebridades da época. Tanto que eu vi um comentário que dizia que a banheira do Gugu era só o esquenta pro que vinha depois de noite. Claro, isso aí é uma palhaçada, mas se ele... é que tem pessoas que entendem que um indivíduo participar de festas de orgia e querer romper um certo comportamento como algo caótico e ruim, ou que é... o que pode ser que é diferente, mas que não é estranho, nem ruim, nem... Mas eu fico nesse dilema, eu não sei se sou só eu que tô nesse dilema, mas o que eu entendo... Claro que tem muita coisa do Google que a gente nunca vai saber, porque o cara morreu, e eu tenho dúvidas de como ele morreu, porque o cara tava num sótão, ele caiu do sótão, eu sei que tem muitas teorias da conspiração. Eu não entendo o que ele foi fazer num sótão. Ah, ele foi arrumar o ar-condicionado, Pedro. Tá, mas o ar-condicionado, todo mundo... Eu já vi 500 mil pessoas no YouTube dizendo... pessoas que moram nos Estados Unidos, que visitam os Estados Unidos, dizendo que o ar-condicionado ele não fica no sótão. Então, o que o Gugu foi fazer no sótão? Já vi teoria dizendo que era pra pegar droga do filho, que era pra esconder coisas, ou que foi armado. Aí o Cabrini foi até os Estados Unidos, queria entrar na casa lá pra filmar o buraco do teto e não deixaram, a família não deixou filmar, então por que não deixou? Aí tu abre espaço pra um monte de teoria. Aqui não, a resenha aqui não é sobre teorias da conspiração, mas eu abri esse parêntese porque eu também tenho dúvida, e se alguém sabe alguma coisa de como ele morreu, se tem alguma teoria, comenta aqui. Mas, pra terminar essa resenha, eu não acho que a vida do Gugu necessariamente foi caótica. Eu acho que ele participar das festas, putaria dele, beleza. Se ele fez isso com consentimento e de forma com as pessoas também consentidas, que não houve nenhum abuso, enfim, foi todo mundo gente adulta e com consentimento, beleza. O único embaraçoso pra mim é essa questão que não tá clara se esse casamento que ele teve... Quer dizer, estão dizendo que não é casamento, mas essa união... Mas se fosse união, ela teria dinheiro.
Tu entendeu? Ficou embaraçoso. Eu não sei se ele deixou isso embaraçoso de propósito, porque tava tipo, foda-se, eu vou fazer do jeito que eu quero e quando eu morrer, vocês que se virem. Porque, pra mim, teria sido muito mais fácil se... Eu não sei se estava claro, mas se eu fosse o Gugu, eu teria feito assim, olha, eu vou contar, porque o Gugu, ele conhecia essa mulher antes, ele não tava assim na rua e chamou a mãe dos filhos dele de uma hora, é a mulher que tava disponível na esquina, vou lá e chamo. Pelo que eu vi em reportagens, ele já conhecia ela há um tempão. Então, ele podia, ele chamou, se eu fosse ele e eu tivesse uma amiga assim, eu ia chamar ela e dizer, tu vai ser a mãe dos meus filhos. E eu vou sustentar, eu vou te dar uma renda, vai ter tudo certinho, mas a gente não tem um relacionamento estável. E eu ia fazer isso claro para os meus filhos. Eu não sei, se alguém sabe, responde, mas eu não sei se estava claro isso para os filhos, que ela era só mãe dos filhos dele. Porque se eu fosse o Google, eu faria que, não, a gente vai criar, educar os filhos com essa clareza. Que essa é a mãe, e aí eu vou viajar, eu vou fazer minhas coisas e não vou dar satisfação pra ninguém, escondido, claro, mas a gente vai. Só que como ele queria fazer aquela imagem do heteronormativo, eu acho que nunca ficou claro, totalmente claro, para todos os filhos disso, e aí que tá a brecha. Porque se ele fosse muito claro, talvez poderiam jogar isso os filhos no futuro, dizendo, ai pai, sempre foi claro que tudo, sabe, foi tudo uma farsa pro público, né? Então eu acho que ficou muito embaraçoso aquilo ali, a questão do Gugu com a mãe dos filhos, por isso que não colocou no texto. Eu também não sei se ele morreu de acidente ou foi algo provocado. Enfim, muitas dúvidas, muitas incertezas, mas eu fiz a resenha pra ver se tem mais gente que tem essa linha de pensamento, se tu acha que o Gugu foi caótico em vida e isso repercutiu na pós-morte, ou são as pessoas que têm uma certa mente fechada ou que estão pelo dinheiro criando uma narrativa que a vida dele foi caótica em prol de benefícios deles mesmos. Então eu tô dizendo, ele foi promíscuo, ele foi isso, foi aquilo, se envolveu com tais pessoas, e ele nunca se relacionou com a mulher. Então tu cria uma personificação caótica da vida dele, sendo que não é irreal para sustentar a tua agenda, as tuas intenções, entende? Então qual dos dois lados, ou se tem um terceiro lado que eu não tô enxergando? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, curte, até a próxima.